carta de Paulo aos Romanos. A gente não está fazendo um estudo expositivo da carta, mas eu estou selecionando algumas passagens lá em Romanos. Estou trazendo isso para aquela reunião de homens na forma de devocional. Então, poder fazer um recorte assim, mais devocional de alguns textos da carta de Paulo para o nosso encorajamento, para a nossa edificação, para o nosso desafio como homens da igreja. E sexta-feira, então, agora, vai ter a reunião de mulheres aqui da Bereia lá em casa, e os homens lá da IBA, né, vão ter a sua reunião de homens, e os homens aqui sempre são convidados, né, para participar conosco lá. Então, se você puder vir, sexta-feira lá na IBA também começa às 19h30. Ok, a carta de Romanos é uma carta maravilhosa. Na verdade, é um tratado teológico. É um tratado teológico que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou arquivado na capital do mundo gentílico daquela época, Roma. E Paulo expõe ali as doutrinas fundamentais, essenciais do cristianismo. E já há alguns anos eu sempre tenho tido a prática de novamente voltar para um texto lá de Romanos, porque é uma mensagem do apóstolo Paulo que está nesta carta, que é uma mensagem extraordinária, que eu julgo muito importante a gente poder compreender aquilo que Paulo está dizendo naquela seção da sua carta. E então, de tempos em tempos, eu volto para esse texto. Eu não sei se eu já tratei desse assunto aqui na igreja, mas hoje nós vamos nos dirigir para Romanos capítulo 7. Nós vamos olhar lá os versículos 14 a 25 de Romanos capítulo 7. E hoje eu vou usar a versão NVT. E o assunto que nós vamos tratar hoje à noite é um assunto difícil. É um assunto sério. É um assunto que está presente aí na nossa caminhada. É algo que nos acompanha como crentes durante todos os nossos dias aqui na Terra e vai estar sempre fazendo parte da nossa experiência até o Senhor nos chamar para estar com Ele. Então, é algo muito importante. E nós precisamos entender o que Paulo está ensinando a respeito deste assunto. E este assunto, ele se constitui também em uma grande luta. É uma luta. É uma batalha. É uma guerra. E essa é uma luta que vai nos acompanhar até o último dia das nossas vidas aqui na Terra. E se nós não soubermos aí entender esta batalha, se nós não tivermos uma compreensão razoável daquilo que Paulo está tratando nesta seção da carta, nós vamos ficar neutralizados no nosso testemunho. Nós não seremos crentes felizes. Não teremos a alegria do Senhor. E sem a alegria do Senhor, nós ficamos sem forças. Porque Neemias já disse lá no seu livro que a alegria do Senhor é a nossa força. E sem forças, nós não podemos lutar. E sem lutas, nós não podemos vencer. E sem vitórias, o nosso cristianismo ele perde o seu impacto. E essa afirmação de que nós somos cristãos não vai passar meramente de uma frase sem efeito. Então, dito esses pensamentos introdutórios aí, vamos lá para Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler os versículos 14 a 25. Começando no 14.
O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano. Ou na outra tradução, pois eu sou carnal, escravo do pecado, ou vendido à escravidão do pecado. Versículo 15: não entendo a mim mesmo, pois não quero fazer o que é certo. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, ou na minha carne, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Rogamos que o Senhor abra também o nosso coração. É um texto difícil, Senhor, a Tua palavra. Eu peço que o Senhor conceda a todos nós sabedoria, entendimento, discernimento, para compreendermos, Senhor, a Tua revelação. Abençoa-nos nessa noite, recebe a nossa adoração e agora fala conosco através da ministração da Tua palavra. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite, o nosso assunto é o seguinte: nós vamos falar sobre uma luta. E esta é aquela luta que existe entre a lei de Deus e a lei do pecado, a lei de Deus e a lei do pecado na vida do salvo. Esses versículos aqui que nós acabamos de ler nessa passagem, de 14 a 25, talvez você já tenha lido esta passagem muitas vezes, você conhece esse texto, e talvez cada vez que você olha para esse texto, talvez você tenha vontade de dizer: mas Paulo, você leu o meu coração? Isso aqui é a minha experiência, isso aqui é a minha luta, e Paulo, isso aqui muitas vezes me enlouquece. Não é assim com você? Não é essa a sua luta? Muitas vezes eu já desejei sentar com Paulo e dizer para ele o seguinte: irmão Paulo, essas palavras aqui na minha boca, elas fazem todo sentido. Mas eu não posso imaginar você, Paulo,
lutando com isso. Então, alguns pensamentos aí bem importantes antes de nós entrarmos aqui na análise dessa passagem. São pensamentos introdutórios aqui à passagem que nós estamos examinando. Primeiro pensamento, discernimento, compreensão importante. Nos versículos 7 a 13, nós não lemos estes versículos, nós lemos 14 a 25. Agora, aí nos versículos 7 a 13, o apóstolo Paulo está falando da sua experiência passada. Ou seja, daquela época antes da sua conversão. Versículos 7 a 13 está falando do Paulo descrente, daquele Paulo que não conhecia o Senhor. Está falando da vida pregressa de Paulo, aquele período de vida antes de ele conhecer o Senhor lá no caminho de Damasco. Mas esse texto aqui que nós lemos, de 14 a 25, Paulo está falando da sua experiência agora como cristão. Entendeu isso? De 1 a 13, o Paulo inconverso. De 14 a 25, o Paulo agora crente. Então é muito importante a gente fazer essa distinção aqui dentro do capítulo 7 e perceber que existem essas duas unidades aqui dentro deste capítulo. É o primeiro discernimento importante. Em segundo lugar, Paulo fala aí da lei de Deus. A lei de Deus e a lei de Deus. E ele fala várias vezes a respeito da lei de Deus aqui nesta passagem. Essa lei de Deus é a lei moral de Deus. E a lei moral de Deus são os 10 mandamentos. Então, quando Paulo está falando aqui da lei de Deus, ele está falando da lei moral, ele está falando dos 10 mandamentos. É muito importante que a gente também compreenda isso muito bem, daquilo que Paulo está tratando aqui. Em terceiro pensamento, Paulo diz que esta lei, a lei de Deus, ela é uma lei espiritual. E ele diz que essa lei é santa. Ele diz que a lei é boa. Ela não é uma lei morta. Ela não é uma lei carnal. Ela é uma lei espiritual, a lei de Deus. E então lá no versículo 12, que nós não lemos, ele escreve: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são os seus mandamentos. E no versículo 14 ele diz: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e ela é boa. Então, a lei de Deus, a qual Paulo se refere aqui nessa passagem, ela é uma lei excelente, ela é uma lei santa, ela é uma lei boa e ela trata aí com os assuntos mais profundos do nosso coração. Então, é importante perceber isso também. Um outro pensamento importante aqui, a lei de Deus, neste contexto, é aquele princípio que rege a vida do apóstolo Paulo. A lei de Deus rege a vida do apóstolo Paulo. E ele diz aí no versículo 25, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus. Na atualizada, nós lemos o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. No versículo 15 dessa passagem, Paulo diz: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio.
A lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus regia a vida do apóstolo Paulo. Ele diz aí que ele era escravo da lei de Deus, ou seja, ele servia a lei de Deus, ele amava a lei de Deus, mas ele odiava o pecado. Ele diz aí no versículo 22, eu tenho prazer na lei de Deus. E ele diz aí no versículo 15, como nós lemos, eu odeio o pecado. Eu detesto qualquer coisa que contradiga a lei moral de Deus. Sexto pensamento importante, introdutório aqui. A única maneira de nós cumprirmos realmente a lei de Deus é pela obra de Cristo, através do ministério do Espírito Santo. E Paulo trata disso não neste capítulo, mas no capítulo seguinte, Romanos 8, versículos 10 e 11. Ele diz, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, muito bem, tendo esses discernimentos aqui importantes, eu quero falar desta luta, desta guerra, desta batalha aí que existe dentro do apóstolo Paulo e que certamente existe dentro de cada crente. E essa palavra guerra que está sendo usada aqui nessa passagem, na verdade, ela não é uma palavra muito forte para descrever o tamanho desta guerra, desta luta, deste combate, desta batalha. Então vamos olhar agora mais detidamente essa passagem aqui. A primeira coisa que nós vemos é que Paulo, na verdade, ele não está compreendendo este conflito dentro dele. E aí no versículo 15, Paulo escreve, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Na atualizada, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então percebam o seguinte, Paulo está dizendo aqui para a gente, nesse seu testemunho, que ele não está compreendendo este conflito dentro dele. É uma oposição misteriosa. E ele concorda aí com a lei de Deus de todo o coração, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem alegria, ele tem um amor interno tão grande para com a lei de Deus. E nessa fala de Paulo aqui, nessa reflexão pessoal, nessa busca, ele está dizendo, eu amo de todo o coração a lei de Deus, eu tenho prazer no tocante à lei de Deus, mas por que então eu falho tanto em obedecer a lei de Deus, já que eu a amo tanto? E essa desobediência, ela é de tantos modos, e ela acontece tantas vezes. E é como se Paulo estivesse dizendo, por exemplo, por que eu acho tão difícil orar? Por que, sendo um cristão, é para mim tão difícil sustentar esta comunhão com Deus? Porque de repente eu percebo que eu estou esfriando. Porque este ressentimento que eu sinto no meu coração?
porque eu sinto o orgulho, porque esta arrogância na minha vida, porque eu estou tão pronto a abandonar aquela devoção a Deus que deveria ser de todo o meu coração. Porque eu amo o mundo, porque eu tenho tanta autoconfiança, porque eu estou atrás de coisas materiais, e porque eu faço isso a tal ponto que toda a minha vida espiritual sofre com isso. Porque eu me torno tão enlameado pelas diversas cobiças que surgem aí na minha carne. Eu sei, talvez Paulo está expressando, eu sei o que é a verdade. Eu conheço a verdade e eu não devia nem chegar a pensar nessas coisas. Mas eu me sinto tão envergonhado. E então eu estou decidido a mudar este padrão de vida. Mas por que isso acontece tão repetidamente na minha experiência? Porque eu tenho esses meus problemas com ira, com ressentimentos, porque eu perco o controle de mim mesmo, porque eu fico descontente, infeliz, depressivo. E eu percebo que eu sou facilmente provocado, e então eu me torno defensivo. E porque esse orgulho espiritual entra no meu coração como se fosse um fermento, levedando aí toda a massa. Então Paulo diz o seguinte: eu não entendo o meu próprio modo de agir, eu não entendo o que eu faço. Agora, se você também está tendo uma dificuldade de compreender por que isso acontece com você, então eu e você estamos em boa companhia. Paulo, ele diz aí que ele não compreende o seu próprio modo de agir. Ele não compreendia. E eu digo a mesma coisa. Acontece a mesma coisa comigo. Vamos ao ponto 2. Paulo ele faz aqui uma diferença entre dois princípios operacionais que estão aí no seu interior. Ele distingue, por assim dizer, dois princípios operacionais que estão funcionando dentro dele. E um desses princípios ele dá o nome de a lei do pecado. E o outro princípio ele chama de a lei de Deus. No versículo 21 nós encontramos esta lei do pecado. Versículo 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. No versículo 25 também, ali ele fala da lei do pecado. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Na atualizada diz: eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. No versículo 23, Paulo diz o seguinte: contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, Paulo diz, eu vejo aí nos meus membros esta outra lei. No versículo 25, ele diz que esta lei está na sua carne. Então,
aqui é a base de operação da lei do pecado. Qual é o seu território? Qual é a sua base de operação? A lei do pecado. São os meus membros. É a minha carne. A base de operação da lei do pecado é a minha carne, é a minha natureza humana. Isso com base neste princípio aqui operacional. O segundo princípio que está agindo concomitantemente dentro de Paulo é a lei de Deus. E a base de operação da lei de Deus é no coração. Versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. De todo o coração. Paulo fala também do homem interior, versículo 23. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente, ou com o meu homem interior, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. E aí no versículo 25, mais uma vez, na mente quero de fato obedecer à lei de Deus. Na mente, no meu interior, no meu homem interior, são formas diferentes de se referir ao nosso coração. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui uma separação entre esses dois princípios operacionais, a lei do pecado e a lei de Deus. Ele faz essa divisão, por exemplo, aí no versículo 17. Ele diz: portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Também no versículo 20, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, esses dois princípios operacionais, a lei de Deus e a lei do pecado, eles estão dentro do apóstolo Paulo. E eles estão lá dentro, trabalhando ao mesmo tempo. E esses dois princípios, eles são antitéticos. Ou seja, eles são contrários um ao outro. Um se opõe ao outro. O apóstolo Paulo vai falar isso em outra carta sua, dizendo que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Agora, desde que Cristo nos salvou, Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu um novo padrão de justiça. Então eu realmente amo a Deus. Eu amo a lei de Deus. Eu amo a santidade. Mas eu estou encontrando aqui este poder alienígena, entre aspas aí, este poder maligno que está agindo nos meus membros. Então Paulo não está dizendo que ele tem duas naturezas diferentes. Na verdade, ele tem uma natureza transformada. Mas ele tem este poder alienígena dentro dele. É um princípio ativo. Agora eu vou ilustrar isso. Talvez vocês já me viram usar essa ilustração em outros sermões. Mas eu quero usar esta ilustração para esta mensagem. E para ilustrar aqui essa luta. Certamente vocês já leram, já ouviram, conhecem um pouco a respeito da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles estavam então lutando contra o Japão. E vamos imaginar então ali o exército americano, ele está chegando aí para conquistar uma certa ilha lá do Pacífico Sul, e esta é uma ilha que está debaixo do controle dos japoneses.
E lá estava a bandeira dos japoneses, e tem um contingente aí do exército japonês muito grande que está lá na ilha. E aquela ilha então era uma base de operações dos japoneses. E eles são os donos da ilha. Então chegam os navios americanos, e os soldados americanos atacam a ilha. E há uma grande guerra que acontece ali, e o exército americano, então, ele conquista ele derrota os japoneses, e ele coloca ali no mastro a bandeira americana, e agora aquela ilha pertence ali aos Estados Unidos. Eles transformam a ilha, e agora os antigos donos da ilha, eles tiveram que sair. Mas isso não significa que todos os soldados japoneses estão fora da ilha. E aí, alguns dias depois da conquista, que os americanos saem para fazer uma patrulha, eles têm agora o controle da ilha. E aí uma patrulha americana vai andando ali pelas matas daquela ilha, e de repente tem um japonês ali em cima de uma árvore. É um espia. E então ele mata aí algum soldado americano. E isso traz uma tristeza muito grande ali para o exército americano. Ou talvez então essa patrulha vai indo floresta dentro aí, e de repente eles pisam em cima de uma mina japonesa que ainda estava lá armada. E aquela mina explode, e ela mata então alguns homens. Então uma outra patrulha ali na ilha sobe a montanha, existe lá em cima uma caverna, e dentro desta caverna tem 5 ou 6 japoneses. E de repente ali vai ter uma batalha sangrenta entre os soldados desses 2 exércitos. Estão entendendo o que eu quero ilustrar aqui? É exatamente isso que acontece com um cristão depois que ele se tornou um cristão. O seu coração foi conquistado por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o domínio do coração desse crente. O exército do pecado não tem mais domínio da ilha. O seu coração foi realmente transformado. Mas você ainda tem batalhas sangrentas com o pecado que ficou. Ainda existe a influência, os efeitos aí deste exército anterior que conquistava o coração. Então, o cristão, ele não tem 2 naturezas. Ele tem uma natureza. Mas ele tem esse poder, entre aspas, alienígena, que ainda está plantado no seu coração. Ponto número 3. Paulo descreve a sua vida espiritual interior como se fosse uma guerra intensa, com vários efeitos desencorajadores. Ele descreve esta lei do pecado. Vamos dar uma olhada especificamente na lei do pecado. E existem algumas características que Paulo apresenta aqui a respeito do pecado, da lei do pecado. Número 1. Primeira característica, essa é uma lei que está presente. Versículo 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Paulo está dizendo aí, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a coisa certa, eu quero obedecer a lei, mas quando ele começa aí com essas boas intenções, este mal aparece na vida dele. Está ali na sua carne, desafiando, trabalhando,
está fazendo as suas estratégias. E Paulo sente isso. E Paulo não precisa ser convencido de que este mal está lá. Ele sabe que o mal está lá, ele diz, ele está presente. E este mal está usando qualquer oportunidade para fazê-lo pecar. Então, o mal está lá. Ele é presente. Segunda característica da lei do pecado, ela é uma lei enganosa. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22, Paulo escreveu aos Éfesos, ele escreveu o seguinte, versículo 22, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E neste versículo aqui existem essas duas palavras, desejos impuros ou maus, em uma outra tradução, e desejos enganadores. A ideia de enganador ou de engano é que se pode racionalizar o pecado. É aquela tentativa de justificar o pecado. São os motivos funcionando dentro de nós para desculpar o pecado. A lei do pecado é uma lei enganosa. Muitas vezes nós procuramos servir a Deus, mas na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. Existe um orgulho arrogante dentro de nós. Mas a lei do pecado, ela está dizendo para nós que não existe nada de errado, que está tudo certo. E a lei do pecado está dizendo constantemente que eu estou fazendo isso e aquilo para o Senhor. E a nossa concupiscência, ela pode ser tão enganosa. Ela mente para nós. Ela nos cega. Ela pode até nos fazer sentir justificados em pecar. E nós nos sentimos até seguros. E esta lei quer nos convencer, a lei do pecado, ela quer nos convencer de que não importa. Mas importa sim. Terceira característica aqui a respeito da lei do pecado. Esta lei, ela é poderosa. Nós vemos isso no versículo 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Paulo está dizendo, eu não pratico o que eu quero praticar, mas eu faço o que eu odeio. No versículo 19, nós vemos que até os bons propósitos, eles são estragados pelo pecado. Versículo 19. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Ele quer obedecer à lei de Deus, mas o seu pecado o torna como ímpio. Então esta lei do pecado, ela é bastante poderosa dentro dele. É uma lei poderosa. Quarta característica desta lei do pecado, esta lei ela está continuamente se opondo a ele. Esse poder maligno parece que nunca para. Versículo 23. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então aqui Paulo fala que ele está guerreando.
Isso aqui é uma luta que acontece todo o tempo. E a lei do pecado, ela quer nos fazer prisioneiros. Ela quer nos prender. Ela está sempre lá. Parece que nós nunca deixamos de ter essa lei em nós. Na verdade, nós não podemos eliminar isso. Nós não podemos fugir desta lei. Nós não podemos diminuí-la. E quando nós encaramos os fatos, isso às vezes cria uma agonia tão grande dentro de nós. E se você está compreendendo aquilo que eu estou expondo aqui e aquilo que Paulo expôs aqui, talvez muitas vezes você estaria disposto a cortar um braço se isso ajudasse, ou então amputar uma perna se isso nos salvasse. Existe esta oposição contínua, dura, sempre presente contra o desejo de sermos santos. Quinta característica, o alvo desta lei do pecado é a escravidão. É a nossa escravidão. Ela quer nos fazer prisioneiros. E a lei do pecado, ela não esconde as suas intenções, não existe nenhum segredo quanto a isso. Nós temos um inimigo colocado dentro do nosso próprio peito, e ele está ali para nos destruir. Essa lei do pecado, ela quer colocar um gancho aí no nosso nariz. E ela quer nos arrastar dessa forma como um prisioneiro. No Velho Testamento, quando as nações pagãs entravam em guerra, quando elas iam à guerra umas contra as outras, e quando uma nação ganhava a guerra contra a outra nação, sabe o que eles faziam? A nação vitoriosa, que ganhou a guerra, ela pegava o rei ou o general encarregado da defesa daquela nação que perdeu a guerra, pegava o rei ou o general, e eles realmente colocavam um gancho de metal aqui no nariz ou nos lábios, e eles amarravam os prisioneiros numa corda ou numa corrente, e aí eles traziam esses prisioneiros de volta para a própria cidade, enganchados aí pelo nariz ou pelos lábios. Por que eles faziam isso? Para demonstrar vividamente que o prisioneiro estava cativo do vencedor. E é exatamente isso que o nosso pecado quer fazer conosco. Ele quer que nós tenhamos algemas colocadas aí nos nossos braços, nas nossas pernas. Então o pecado quer nos dominar. Ele quer nos fazer prisioneiros. Então, por exemplo, o meu maior problema não é a minha esposa. O meu maior problema sou eu mesmo. O seu maior problema não é o seu marido. O seu maior problema é você mesmo. O maior problema do Alaor não é o Hélio. O maior problema do Alaor é o Alaor mesmo. O seu maior problema não é a igreja. O seu maior problema é você mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo terrível, e mais terrível do que qualquer outro, dentro de você. E isso é muito sério. Agora, será que eu e vocês vivemos conscientes disso? Que nós temos esse tipo de inimigo dentro de nós? Isso aqui é a lei do pecado. Agora vamos dar uma olhada na experiência de Paulo. Como é que Paulo trata esta coisa toda? Primeiro ponto, e são 5 pontos de novo, e todos eles sobre a experiência de Paulo. Primeiro ponto, Paulo odeia este
pecado. Versículo 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Paulo odeia este pecado. Ou seja, ele não se deita lá na rede junto com o seu pecado. Ele não está fazendo de seu pecado a sua companhia de cama. Ele não ignora o seu pecado. Ele não está dizendo que ele é neutro a respeito disso. Ele está dizendo, olha, esse assunto aqui é muito sério. Eu amo a lei de Deus e eu detesto o pecado. Isso me lembra de Hebreus capítulo 1, do próprio Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. A respeito do Filho. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Jesus Cristo é assim. Ele ama a justiça e ele odeia o mal. Ele odeia a iniquidade. E quando Jesus Cristo ele vem aí na ilha do nosso coração, e ele levanta ali a sua bandeira, e ele transforma o nosso coração para que o nosso coração pertença a ele, então nós também vamos amar a justiça e nós vamos odiar o pecado. E essa é a experiência de Paulo também. Em segundo lugar, Paulo diz, eu estou sem nenhum poder. Versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Em outra versão, pois o querer o bem está em mim, não porém o realizá-lo. Então ele percebe que ele não tem forças dentro dele. Na verdade, dentro dele ele tem cobiça, inveja, explosão de temperamento, concupiscência, apetites pecaminosos, orgulho, coração enganoso, se ira facilmente, perde o controle, esfria, mas ele não está feliz com isso. E ele diz, eu não tenho força para lutar contra tudo isso. O apóstolo Paulo se sentia assim, totalmente sem poder. O que eu posso fazer com o pecado? Ponto número 3, na verdade, Paulo se sentiu completamente derrotado. O seu coração, na verdade, clama por santidade, mas ele experimenta na sua vida a força do pecado. O seu homem interior quer se chegar perto de Deus, mas ele se encontra gostando das coisas do mundo. Ele quer focar na vida de obediência, ele quer honrar a Deus, mas de novo e de novo ele percebe que ele não consegue glorificar o Senhor. Agora eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu preciso ter a certeza de que você está entendendo bem essa mensagem. Porque existem pessoas que não são cristãos de verdade. Eles são apenas cristãos nominais. São apenas crentes professos. Eles têm apenas uma confissão. Eles não têm um relacionamento com Cristo, verdadeiro, real. E estes cristãos, os cristãos nominais, eles não devem dizer que esta experiência aqui do apóstolo Paulo é a sua experiência. Na verdade, os cristãos professos talvez até desejem ser melhores, querem ser cristãos aceitáveis, gostariam de ter vitória sobre os seus maus hábitos, gostariam de ter Deus na vida deles e serem felizes para sempre, gostariam de seguir os caminhos de Deus.
Eles sabem que se eles seguirem o pecado, isso vai causar muita tristeza, isso vai deixá-los machucados, com cicatrizes. E talvez eles saibam dessas coisas porque eles já leram a respeito, ou eles já ouviram o testemunho de outros que realmente conhecem a Jesus. E eles sabem que ter Jesus é ter uma condição maravilhosa para ser mais do que vencedor. E por essa razão talvez eles venham a Cristo. Ou melhor, eles pensam que vêm a Cristo. E eles até têm um desejo de ter um relacionamento com Cristo. Agora, os crentes nominais, eles precisam enfrentar uma realidade. E a pergunta é a seguinte: no homem interior, eles realmente têm prazer na lei de Deus? Eles realmente odeiam a lei do pecado? Será que eles podem fazer suas as palavras do apóstolo Paulo aí no versículo 25, quando ele diz: na mente quero de fato obedecer à lei de Deus? Ou na outra versão, desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus. Na verdade, os crentes nominais, eles evitam um pouco os assuntos acerca da santidade. Eles acham desconfortável pensar na lei moral de Deus. E por que isso é assim na vida do crente nominal? É porque o seu coração nunca foi transformado por Cristo. E quando esses crentes morrerem, eles vão descobrir que eles apenas abraçaram a fé cristã como se isso fosse uma espécie de anestésico para tirar um pouco aí da dor desta vida. E o cristianismo, então, era uma espécie de pílula da alegria para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem ter um pouco de inspiração enquanto eles vivessem. E Jesus Cristo era mais ou menos uma espécie de tocador de flauta que eles estavam seguindo. Vocês lembram do tocador de flautas da Idade Média? Então aquele tocador de flauta, ele ia caminhando e atravessando ali a vila, e ele tinha um pequeno instrumento aí que parecia uma flauta, e ele saía então ali por meio daqueles caminhos, ele entrava ali naquelas comunidades, naquelas vilas, e ele ia tocando ali aquelas musiquinhas bem alegres, e ele está então tão contente, e a criançada sai das casas e começa a seguir ali o tocador de flauta, e então ali na vila ele tem um monte de crianças que estão seguindo ele, e as crianças gostam de estar com ele, porque os seus amigos estão lá, e estar ali com o tocador de flauta é uma coisa muito mais gostosa de fazer do que estar trabalhando lá em casa. Então, para os cristãos nominais, cristãos professos, que são membros em igrejas vivas, mas que nunca realmente experimentaram o poder da graça de Deus, que transformaria o seu coração, Jesus Cristo é para eles apenas este tocador de flauta. Siga Jesus e você ficará feliz. Seja parte deste grupo. Tire um pouco esta dor de viver do seu coração. Mas quando crentes nominais morrem, e eles acordam, e eles estão no inferno, eles tomam um susto. O que aconteceu aqui? Eu estava lá naquele grupo que seguia o tocador de flauta, porque eu estou nesse lugar. Então este tipo de crente aqui, entre aspas, ele não deveria achar que a experiência de Paulo
conforme ele está tratando aqui em Romanos 7, é a mesma experiência que eles têm. Não é. Porque Paulo odeia o pecado. E mesmo que ele se sente sem poder e até mesmo derrotado por este pecado, quem domina a sua alma é Jesus Cristo. E isso para a glória da santidade de Deus. Na ilustração lá do exército americano conquistando aquela ilha, nós temos essa ilustração com a conquista do Senhor Jesus Cristo do nosso coração. Ou como Paulo expressa em Colossenses, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, porque Jesus conquistou o nosso coração, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso. E Paulo aqui, ele ama fazer a vontade de Deus, não para o seu próprio benefício, mas para a glória do seu Senhor, porque o seu coração agora pertence a Cristo. E ele quer ser um escravo do Senhor, um escravo bem submisso. O tempo está passando rápido aqui. Os próximos 2 pontos nessa descrição da experiência de Paulo, na verdade, é uma avaliação aí realística de si mesmo. E são 2 conclusões pessoais a que Paulo chega. Então, o ponto 4 é o seguinte: Paulo diz, eu sou carnal. Na NVT tem a tradução, eu sou humano. Mas do grego, literalmente, eu sou carnal. E o ponto 5, em seguida, Paulo diz, eu sou desventurado, miserável. Vamos falar um pouco aí do ponto 4, eu sou carnal. Versículo 14. O problema não está na lei, porque ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Na atualizada diz, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, este homem aqui convertido, chamado Paulo, ele está dizendo essas características de homens impiedosos parecem tão reais em mim. No capítulo seguinte, capítulo 8, no versículo 5, Paulo diz o seguinte, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então Paulo, ele está dizendo, eu estou percebendo este poder carnal aí presente na minha vida. Eu descubro que os meus membros e as minhas capacidades e os meus sentidos estão influenciados poderosamente por esta falta de santidade na minha carne. E ele então chega à conclusão, aí no versículo 18, ele diz, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, ou na minha carne, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. No versículo 14 ele diz, eu sou vendido como escravo do pecado. Agora, irmãos, isso aqui é uma fala muito forte do apóstolo, aqui em Romanos 7. Porque em Romanos 6, ele acabou de dizer que o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele diz isso no versículo 14, 6, 14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ele diz a mesma coisa no versículo 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Ele diz isso no versículo 18, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça.
E a mesma ideia aparece no versículo 20, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Mas aqui em Romanos 7,14, Paulo está dizendo, eu ainda estou experimentando esta escravidão. Mas é uma escravidão parcial. Mas apesar disso, ela é bem real. Não é uma coisa assim voluntária. E nós temos que entender também que na teologia de Paulo, de Romanos capítulo 6, a questão de o pecado não terá mais domínio sobre vós. A palavra domínio, agora é outra ilustração, não é a que eu usei antes. Quando é que um exército é declarado dominado por um exército estrangeiro? Quando uma nação é considerada dominada por outra nação? Quando aquela nação que está sendo dominada não oferece mais resistência. Quando ela não oferece mais resistência, ela está sob domínio. Agora, naquilo que Paulo está dizendo no capítulo 6, se o pecado que está em nós, a lei do pecado, ela é constantemente detestada pelo crente, e o crente está em constante resistência a esta lei, ele está sob domínio do pecado? Não. Ele não está rendido à escravidão do pecado, porque no Espírito e estando em Cristo, ele está oferecendo resistência, resistência, resistência. Então ele não está mais sob o domínio do pecado. Então tem esses dois aspectos. Primeiro, um soberano conquistou o nosso coração. E numa outra ilustração, nós estamos em luta, em constante guerra contra o pecado. Se nós estamos em guerra contra o pecado, isto é uma evidência de que nós não estamos sob domínio do pecado. Então, Paulo odiava o pecado que estava nele, ele lutava contra este poder, e eu creio que não existe um só cristão verdadeiro que não possa entender essa luta, e que não possa até fazer suas essas palavras aqui do apóstolo Paulo. Último ponto, bem rapidinho aqui, Paulo diz, eu sou um homem desgraçado. Ele diz aí no versículo 24, desventurado homem que sou. E aqui está um homem que sofre aí a sua própria miséria. Ele vive esta agonia. Ele tem uma frustração enorme a respeito do seu próprio pecado. Ele está lamentando, ele está gemendo. E os intérpretes desta passagem chamam isto aqui de o lamento angustioso de Paulo. E este é o efeito da lei de Deus na vida do cristão. Porque é exatamente assim que o cristão verdadeiro se sente diante da lei de Deus. Agora, esta agonia aqui, ela é uma agonia muito diferente daquela agonia que Paulo expressou lá nos versículos 7 a 13, que nós não lemos. Paulo ama a lei de Deus, ele reconhece a lei de Deus como santa, justa e boa, mas ele também reconhece como ele é vil e como o mal está dentro dele. E quanto mais Paulo se chega perto deste Deus santo, quanto mais ele medita na lei do Senhor, mais descobertas ele faz a respeito de si mesmo. E ele se sente mais miserável ainda. E ele está profundamente consciente, não somente a respeito do pecado que ele comete, mas até das coisas que ele deixa de fazer. Coisas que são santas, que ele deveria fazer e que ele não faz. Então ele geme. E essa é a experiência cristã normal.
Paulo, ele não está esfriando. Ele está em comunhão com Deus. Isso aqui não quer dizer que ele não é um cristão. Isso aqui é verdade para todos os cristãos maduros. Paulo não está perdendo a salvação. Eu lembro agora da citação de um grande homem de Deus, lá da igreja da Inglaterra. O nome dele era Becker Lee. Ouça o que ele disse, Becker Lee. Eu não posso orar sem pecar. Eu não posso pregar sem pecar. Eu não posso distribuir nem receber a Santa Ceia sem pecar. Até o meu arrependimento precisa se arrepender. E as lágrimas que eu derramo, elas precisam ser lavadas no sangue de Cristo. E Charles Spurgeon tem uma frase célebre dele. É a seguinte: até no santo que está mais perto do céu, existe um combustível suficiente para acender um outro inferno, se Deus apenas permitisse que uma pequena fagulha caísse sobre ele. No melhor dos homens, existe uma depravação infernal, profunda e infinita. Alguns cristãos parece que nunca descobrem isso. Agora, essa descoberta aqui é uma descoberta muito dolorosa para qualquer um, mas ela produz um efeito benéfico. Ela nos faz parar de confiar em nós mesmos. E aí nós queremos apenas glorificar o Senhor. E não me surpreende, irmãos, de forma alguma, que o cristianismo atual ele não queira falar sobre a lei de Deus. E hoje as músicas cristãs, os livros cristãos, eles só gostam de falar de alegria positiva. Eles não querem chegar perto desta experiência cristã séria que, como Paulo experimentou no seu próprio coração. Sabe por quê? Porque esse tipo de livro não vende. Esse tipo de pregação não enche igrejas. Talvez você pode me perguntar, mas pastor, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente não fica feliz? Logicamente que sim. Mas esta comunhão com Deus, ela causa duas coisas na vida do crente: alegria e uma certa tristeza na alma. Essas duas coisas estão presentes no nosso coração. E elas estão lá ao mesmo tempo. Mas eu quero me encorajar e encorajar você a estarmos olhando aí para essa luz maravilhosa da glória de Cristo. Se você é um salvo verdadeiramente, então Jesus Cristo, ele é uma pérola de grande preço, de grande valor. E quanto mais você contempla o Senhor Jesus Cristo, mais brilhante ele se torna para você. E você vai descobrir mais graça e mais misericórdia da parte dele para com você. E quanto mais você faz isso, você vai encontrar mais e mais tristeza em seu coração para com o seu próprio pecado. Mas ninguém neste mundo é tão feliz como o crente em Jesus Cristo. Aquele que encontrou descanso nele, que conseguiu se libertar de seus pecados, que foi adotado na família de Deus, confortado pelo Espírito Santo, e que tem essa esperança maravilhosa da glorificação eterna da sua alma. Então, irmãos, é uma guerra. E se você está tendo esta guerra, vamos louvar o Senhor juntos e vamos perseverar na santidade. Vamos orar?
Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos expomos à Tua Palavra e eu quero pedir, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que a Tua Palavra sonde os nossos corações, que ela ministre, Senhor, conforme as necessidades de cada um dos Teus filhos aqui. E nós estamos conscientes, Senhor, que a semelhança do apóstolo Paulo, nós também temos esta guerra na nossa carne, na nossa natureza humana, nos nossos membros, esta constante oposição. Mas nós também, Senhor, temos essa convicção de que o Senhor já conquistou o nosso coração, que o Senhor domina sobre a nossa vida. Nós nos sentimos, Senhor, muitas vezes tão fracos, tão miseráveis, tão desventurados, assim como Paulo expressou aqui. Mas nós somos tão gratos pela vida, pela obra do Senhor Jesus Cristo, porque graças a Ele, nós não estamos mais cativos do reino das trevas, mas nós pertencemos ao Senhor. E eu peço, Senhor, que durante a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui neste mundo, nós possamos estar olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, buscando esta comunhão tão profunda contigo. E na medida que nós vamos caminhar nessa direção, Senhor, muita alegria vai estar no nosso coração. E muita tristeza também pela consciência da nossa miséria. Obrigado, Senhor, continua a falar conosco através da Tua Palavra. Manifesta a Tua graça aos nossos corações. E eu peço, Senhor, nos dê uma semana de bênção na Tua presença e de meditação na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo.